seja de terceiros que a gente escutou, e a gente esquece que a palavra que mais importa e que é a única capaz de nos influenciar de fato numa decisão é a palavra do que o Senhor diz quem nós somos. Que nós possamos, né, nos firmar nisso e ter em mente que tudo que nós fazemos, pensamos e agimos, né, não é sobre nós ou sobre a nossa capacidade como humanos, mas sim sobre a nossa capacidade na fé, sobre quem Ele nos coloca no mundo para ser, né? Então não é sobre mim, é sobre quem eu carrego, não é sobre os irmãos, mas sim sobre o que os irmãos carregam e nós carregamos a mesma coisa. Mas a diferença é que cada um carrega, né, um potencial em relação àquilo que o Senhor quer que nós exerçamos e que nós precisamos aprender a ouvir isso, né, ouvir a voz do Senhor, o que Ele deseja e a seguir isso, né, a colocar em prática. Então, muitas vezes, dentro do campo de uma palavra que o Senhor coloca no nosso coração e nos diz para agir, a gente tem todo um impasse em relação à prática disso, né? E de fato colocar em execução por ouvir diversas vozes. Então, que a gente possa silenciar as vozes que a gente não deve escutar, assim como quem já deu uma olhadinha em como funciona o som daqui, né? É que aqui eu não vou abrir porque eu não vou usar fazer isso para eu não desregular todo o som da igreja. Mas aqui os irmãos do som conseguem ter acesso a uma tela em que tem vários tipos de função de sair o som, e aí você abaixa o que não é interessante, e aí você só deixa alto aquilo que é para sair o som. Então, se eu pegar esses microfones aqui, eles não vão ter som, né, porque está mudo. Então, que a gente possa ocultar as vozes que a gente não deve escutar e ouvir somente a voz de Deus, o que Ele diz sobre nós. Então, vamos orar, irmãos. Oremos. Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade de estarmos aqui em Tua casa, ó Pai, nós te agradecemos pela chuva que cai nesse momento, ó Pai, nós te agradecemos pelo sol que fez ao longo do dia e por tudo que aconteceu, porque em tudo nós damos graças e vemos a Tua presença, o Teu cuidado, Senhor. Nós vemos um Deus misericordioso, de paz, de amor, ó Pai, que diz muitas coisas ao nosso respeito, ó Pai. Nós pedimos perdão para aqueles momentos que nós ignoramos a Tua voz, ó Pai, preferimos ouvir a voz do inimigo, a voz das pessoas que pouco têm influência, ó Pai, e que muitas vezes nós damos mais importância do que a voz do Senhor, do nosso Deus, do que a palavra da Bíblia diz, Senhor. Que nós possamos nos apegar a Ti, ó Pai, a nossa missão aqui, Senhor, ao nosso propósito que o Senhor desempenhou, ó Pai, e colocou dentro do nosso coração, Senhor, para que a gente possa colocar em prática tudo aquilo que nós temos que viver, Senhor, não para nós, ó Pai, mas para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor. Quando nós nos questionarmos, Senhor, da nossa tarefa aqui no mundo, que nós possamos nos lembrar, ó Pai, da palavra que o Senhor nos deu, ó Pai, do destino que nós temos, que é o céu, Senhor, e lembrar que tudo isso aqui é pouco e pequeno, perto da imensidão da Tua glória, Senhor, e da vida eterna que nós teremos contigo, Senhor. Nesse momento, Pai, eu peço para que o Senhor acalme o nosso coração. Ó Pai, assim como essa chuva cai nesse momento, Senhor, que o Teu Espírito Santo venha lavar os nossos corações, ó Pai, purificar a nossa alma, Senhor, os nossos pensamentos, ó Pai. Assim como essa chuva cai e escorre, Senhor, que qualquer pensamento ruim, ó Pai, qualquer sentimento, aflição, ó Pai, que esteja agora em nosso coração, vá embora, Senhor, e que nós sejamos tomados, ó Pai, pelo Teu Espírito Santo, ó Pai, pela Tua graça, Tua misericórdia nesse momento, ó Pai, que o Seu amor possa invadir os nossos corações, ó Pai, e que nós possamos sentir a chama do Teu Espírito Santo, ó Pai, que é bem-vindo nesse lugar, ó Pai, é bem-vindo no nosso coração e no nosso meio, ó Pai, que o Senhor possa fluir em nós, ó Pai, por meio de orações, de palavras, de louvor, ó Pai, e que nesse momento nós possamos pensar exclusivamente no Senhor, ó Pai, que nós possamos render um culto a Ti, Senhor, de gratidão, de graças, porque o Senhor merece toda a honra e toda a glória, Pai. O Senhor merece o nosso melhor, Pai. Então, que nesse momento o Senhor lave qualquer desentendimento, Senhor, qualquer sentimento ruim, Senhor, e nos tome e purifique, ó Pai, com a Tua palavra, Pai, com as Tuas palavras de verdade, que diz que nós somos amados, queridos por Ti, ó Pai, e que nós possamos chamar de todo o nosso coração, Senhor. Então nós pedimos para que o Senhor venha, ó Pai, com o Teu reino agora, Pai, que nós possamos nos sentir pertencentes de tudo aquilo que nós somos em Ti, ó Pai, que nós possamos nos apropriar da Tua palavra, ó Pai, e nos empoderar, ó Pai, não de palavras do mundo, ó Pai, mas sim do Espírito Santo, ó Pai, da Tua presença e do Teu amor, de um Deus tão bondoso que deu Teu Filho para morrer na cruz por nós, ó Pai, e só por isso nós temos muito já a agradecer a Ti, ó Pai, mas o Senhor
faz infinitamente mais, ó Pai, do que nós pedimos e possamos merecer, ó Pai. E nós te agradecemos por tudo, ó Pai, por tudo que o Senhor vai fazer essa noite aqui, que nós possamos nos sentir próximos a Ti, ó Pai, que nós possamos agradecer a Ti de todo o nosso coração, Senhor, e que nesse momento, Senhor, nós possamos nos lembrar da nossa essência, ó Pai, da nossa santidade em Ti, Senhor, e que nós possamos sair daqui melhor do que entramos, ó Pai, mas que possamos sair com o incômodo de fazer com que as pessoas sintam também o Teu Espírito Santo, ó Pai, o Teu fogo, ó Pai, dentro dos nossos corações, para que nós possamos contaminar outros, ó Pai, porque o campo missionário é lá fora, ó Pai, é nas nossas casas, no nosso trabalho, na nossa escola, em tudo que nós fazemos e pensamos, ó Pai, que as pessoas possam olhar para nós e ver algo de diferente, ó Pai, que nesse momento o Teu Espírito Santo fale, ó Pai, e enche os nossos corações e queime com a Tua presença, ó Pai, que mesmo sem sabermos explicar e expressar, ó Pai, que as pessoas possam Te sentir. É isso que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. E levando em consideração o que eu falei sobre nós não nos limitarmos pelo que achamos, pela nossa capacidade humana, mas sim por obediência e respeito à palavra do Senhor. Hoje o Leonardo e o irmão André vão fazer um louvor um pouco diferente do que os irmãos estão acostumados aqui, mas que eu espero que os irmãos gostem tanto quanto eu gostei de ver uma prévia, mas que não é sobre os irmãos gostarem ou não, mas sim sobre agradecer o nome do Senhor e sentir a presença do nosso Deus, que é o mais importante. Então, a palavra está com louvor em relação aos dízimos e as ofertas. Será depois da pregação, no pós-uso, não agora, tá bom? Boa noite, irmãos, tudo bem? Graça e paz. É um pouco estranho estar aqui desse lado. Geralmente eu sempre estou no meu lugarzinho ali sentadinha, tranquila. Eu peço que vocês não somente cantem conosco, mas sintam cada letra aqui falada, que a gente possa começar a viver tudo que a gente fala, e não só o que a gente fala para os outros fazerem, que a gente viva o verdadeiro evangelho, que a gente possa cantar de coração aberto sempre, que é o mais importante. Outra vez diante de Ti abro meu coração, meu clamor Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o Teu toque, por Tua bondade libertas meu ser, meu clamor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que Te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez diante de Ti, abro meu coração, meu clamor Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperanças ao sentir Teu toque, Tua bondade liberta meu ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que Te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso.
derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Como é bom louvar a Deus, né, irmãos? Muito bom louvar a Deus. Louvar como agora, o Léo agora no violão, né? É uma bênção, né? Uma maravilha, né? Muito, nossa, Deus é maravilhoso. Feche teus olhos e quem não conhecer essa música, somente escute a letra e imagine o quanto é difícil para Jesus naquela cruz ter morrido por nós e a gente não fazer valer a pena cada sacrifício dele, apenas viver um evangelho onde a gente quer viver a comodidade. Então que vocês possam escutar essa música e quem conhecer, cante comigo, quem não conhecer, cante também. Está preparada a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Somos dois ou três ou mais. Encontro meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos, vamos. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino. Estar
Deus, por mais um dia de vida, Jesus. Muito obrigado, Deus, por mais um culto, ó Pai. Muito obrigado por me capacitar, Senhor Deus, para estar aqui no louvor para os meus irmãos, ó Pai. Tu sabe o quanto foi difícil para mim, o quanto é difícil, ó Pai. Tu sabe o peso que nós carregamos de passar sua palavra cantada, ó Pai. Não é somente cantar músicas, ó Pai, e sim cantar a tua palavra, o teu amor, o que tuas escrituras dizem, Jesus. Que nós possamos, Deus, sempre, Pai, pregar o evangelho correto, Pai, justo, Deus. Que nós possamos sempre, Deus, ter em mente que não existe outro Deus nesse mundo, ó Pai, nenhum Deus maior que Ti, ó Pai, nunca existiu, Deus. Eu te peço, ó Pai, que o Senhor possa, Jesus, vir visitar cada pessoa aqui, Deus, que precisa de Ti, ó Pai, clamando por alguma coisa de doença, ó Pai, alguma enfermidade, ó Pai, que o Senhor possa atender, Senhor Deus, pessoas que clamam por emprego, pessoas que clamam pela Tua palavra, ó Pai, como a Tia Josefa disse hoje, ó Pai, nós não sabemos como o Senhor irá fazer, mas sabemos que Tu vais fazer, ó Pai. Nossa parte vamos fazer, Jesus, porque o sacrifício na cruz foi muito alto e muito grande, ó Pai, e o Senhor não merece nunca o nosso mínimo e nem o nosso mais ou menos, ó Pai, sempre o nosso máximo, Jesus. Deus, cantarei quão grande é meu Deus, e todos hão de ver quão grande é meu Deus. Vamos, cante comigo, vamos. Quão grande é meu Deus, cantarei quão grande. Só vocês, vamos. Quão grande, vamos. Quão grande é meu Deus, cantarei quão grande é meu Deus, todos vão viver. Quão grande é meu Deus. Mais uma vez, vamos, Jesus, que vamos. Quão grande maravilhoso, né, irmãos? Deus é maravilhoso. Esse final de semana passei pelo projeto Radical de novo. Fomos trabalhar, meu marido, Marcelo. Irmãos, como Deus faz manifestação ali naquele campo, transforma as vidas, renova a minha vida também. Toda vez que eu passo lá, final de semana muito tremendo, eu volto muito mexido, que eu vejo, que eu sinto, as reações das pessoas estão passando, mexe muito comigo. É um projeto maravilhoso. E meus irmãos, dá vontade de ficar lá. Eu já falei uma vez para os irmãos, todo final de semana, sempre quando tem esse projeto, eu vontade de ficar lá, trancado naquele projeto, ficar lá em paz. Vamos sair desse mundo aí, cheio de prostituição, fome. O irmão, não importa quanto irmão está na rua, muitas coisas boas na rua. E ali é um campo de transformação que dá vontade de sair. Mas eu sempre oro para Deus para me capacitar, para me ter ousadia, para falar desse Deus maravilhoso que eu sinto, que meus irmãos também sentem, os outros irmãos que não.
possa estar falando, ministrando a vida dessas pessoas, para ver quão grande é esse Deus maravilhoso que a gente segue. Meus irmãos, não foi só o meu acampamento também, teve o acampamento da Carol também. Hoje estou vendo a Carolzinha, coisa nova aí, ó. Depois de também, Colin deu também um campo de transformação também. Bibu trabalha, só adolescente. Eu já havia falado também para os irmãos também. É uma bênção, é uma bênção. Tudo adolescente, podia estar aí nas festas, se embebedando, se prostituindo, mas não, estou resgatando vidas, fazendo trabalho social. Está aqui o Leonardo também, o João também, nossos adolescentes daqui do Parque Peruche, tudo enganjado na obra do Senhor. Isso é uma maravilha para nós. Maravilha, Pai. Meu coração transborda de alegria, transborda mesmo. Não só o meu, acho que o Senhor também. Esse orgulho, a Renatinha também. É muito maravilhoso, irmãos. Muito maravilhoso. Esse Deus é tremendo, maravilhoso. Por isso que eu sempre glorifico, louvo, sempre. Vamos louvar, irmãos, vamos louvar, quão grande Deus. Canta de coração, todos, eu creio nisso, pode ser mais alto. Obrigado por essa oportunidade, Pai amado. Obrigado por essa oportunidade de estar orando a Ti, te agradecendo, Pai. Agora nós vamos se alimentar da Tua palavra, Pai amado. Nós vamos se alimentar da Tua palavra, Pai amado. Nós vamos se alimentar, Pai. Para nós passar essa semana com a Tua presença. Muito obrigado por esse culto, Pai. Muito obrigado por meus irmãos que estão aqui louvando, glorificando o Seu santo nome, Pai. Muito obrigado, Pai. Sou grata a Ti, Pai. Sou grata a essa igreja, Pai, que eu amo de coração. Eu amo de coração essa igreja, Deus. E amo cada um dos irmãos que está aqui presentes. Muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui, no altar falando de Ti. Muito obrigado. Irmãos, possa sentar, irmão. Muito obrigado. Deus é maravilhoso. Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. É uma visão de fim do mundo, não é? Mas por que eu lembrei disso? Né? Eu não quis trazer um outro texto mais catastrófico, então eu trouxe esse texto que tem mais a ver com a questão do ser humano mesmo, né? Com as nossas personalidades, com aquilo que Cristo diz que vai acontecer conosco. E sem brincadeira, vocês têm percebido isso aí que está escrito nesse texto? Tem um site que eu às vezes assisto, que eu vejo algumas coisas, que lá estava falando, né? Que o mundo nunca mais será o mesmo, como você o conheceu. E é engraçado, porque parece que vai bater uma coisa com a outra. Mas por que isso me chamou a atenção essa semana?
porque não só essa semana, mas já faz uns 15 dias, quando eu vou consultar alguma coisa no Google, você sabe o que aparece para mim? Que deve aparecer para vocês também, não sei. Domesday Clock. 1449, se não me engano. Só que ele foi criado por cientistas. Para que esse relógio foi criado? Para verificar qual é a situação, né? Mas eles estavam mais preocupados com a questão bélica, com a questão de guerra, com a questão de se aproximar ao final do mundo, pela destruição, pelas guerras, né? Então, por isso que eles fizeram. E esse relógio, quando ele foi feito, ele estava a 27 minutos da meia-noite. 27 minutos da meia-noite esse relógio estava. Agora, dá um chute aí, né? Vamos ver se vocês estão bom de chute. Dá um chute aí. Quantos minutos vocês acham que esse relógio está hoje da meia-noite? A quantos segundos está a minutos está da meia-noite? Depois da meia-noite ou antes da meia-noite? Não, diz que quando der meia-noite, esse relógio é o seguinte. Então, se vocês não viram, depois vocês dão uma pesquisada lá, tá? Porque é bacana, é interessante. Porque eles vão vendo os eventos que estão acontecendo no mundo, inclusive Einstein participou, né? Quando na confecção desse relógio. Então são cientistas que eles verificam o que está acontecendo no mundo, né? E vão colocando lá o que eles acham, a premissa deles de quando o mundo vai acabar. Nunca chegou como está agora. Agora está a 90 segundos de acabar o mundo. Segundo os cientistas, não segundo a religião, tá? Não segundo a religião. A religião, há muito tempo, alguns já terminaram. O mundo terminou em 88, 1988, outras coisas mais. Mas segundo esses cientistas, faltam 90 segundos. Mas por causa da situação, por causa da guerra, né, da Rússia contra a Ucrânia, outros problemas que estão acontecendo, Estados Unidos assim com a China, não sei o que, uns com os outros, então eles colocaram que está desta forma. E aí eu estava ouvindo o Pondé e outros mais lá, filósofos, e eles estavam ironizando a questão do final do mundo. Agora, nós, irmãos, nós não sabemos, porque como para Deus 1000 anos é como um dia, então nós não podemos identificar, nós não podemos falar, não, olha, está pertinho do final do mundo. Não, nós estamos sentindo que a situação está ficando diferente. Eu sinto. E não é porque eu tenho 62 anos, vou fazer em abril 62 anos. E não é por isso. Mas eu tenho percebido que as coisas mudaram radicalmente. E já falei para os irmãos que isto até no procedimento das pessoas. Olha, eu trabalho com gênero, né, que antigamente eu tinha um respeito, não deixo de ter respeito, ainda respeito, né, professoras. Mas que antigamente, quando você via uma professora, você tinha uma ideia tanto quanto diferente do que eu tenho hoje, sinceramente. Eu acho que eu já citei até alguma coisa aqui. E é complicado. Então a gente tem visto isso. Tá? Então depois dá uma olhada nesse relógio do final do mundo, do fim do mundo. Domesday Clock. Tá? Dá uma olhada para vocês verem lá que é interessante. E outra coisa que aconteceu nessa semana também, que chocou, né, principalmente o Brasil, foi a morte da Glória Maria, a jornalista, e alguém falou assim, né, porque segundo alguns dizem que ela conhecia 176 países. Alguém falou assim, poxa vida, esse mundo ela já conhecia todo, agora foi conhecer um outro mundo. Aí eu estava conversando com algumas pessoas, porque disseram que no hospital ela teve porque ela morreu de câncer no pulmão com metástases no cérebro, né? E ela ficou com síndrome do pânico. Então ela tinha um medo muito grande de morrer. Ela estava com medo muito grande de morrer. E as únicas pessoas que podiam visitá-las eram uma amiga e um amigo, né, que estavam indo lá. E quando falaram isso, eu falei assim, caramba, eu gostaria, né, que o Senhor me desse tranquilidade quando chegasse o meu dia de partir. Mas para que isso aconteça, né, a gente precisa realmente estar buscando esse Deus, para que quando chegar esses momentos maus, né, a gente tenha realmente a companhia de Deus, a presença de Deus. Mas, já colocando os irmãos em dias,
Um dia, e falando o que eu disse que eu queria falar sobre uma vida abençoada, eu vou perguntar para os irmãos, né, uma pergunta retórica, não precisa me responder, mas o que é para o irmão uma vida abençoada? Aí eu coloquei aqui algumas coisas que pode ser para o irmão uma vida abençoada. Aí eu coloquei um casamento amoroso, né? Casamento amoroso é bom, né? Casamento amoroso é bom. Quem pode ser abençoado com um casamento amoroso? Porque um casamento sem amor é complicado. Filhos obedientes. Quem não quer filho obediente? Filhos obedientes. Muita gente, o corpo saudável, né? Aí quando coloca o corpo saudável, a pessoa pensa em exercício. Não estou falando disso. Estou falando de corpo saudável, corpo, né, sem doença. Um corpo, eu estava conversando com o Feijão aqui agora, quarta-feira eu vou ter que fazer alguns exames. Vou fazer um exame do ombro, ortopedista, porque estou com uma dor tremenda no ombro, né? Estou tomando Torcilax para o ombro que estava doendo muito. O Feijão também falou, mas o Feijão é mais jovem, a questão do Feijão realmente foi estiramento, pegou peso e tal, e tem um problema no ombro ali. Carreira de sucesso. Quem não pensa em carreira de sucesso? Poxa, eu quero ter uma carreira de sucesso, e isso é bênção de Deus. É lógico que vai depender também do seu esforço, da sua forma de encarar a vida, da sua responsabilidade em relação aos estudos, em relação ao foco que você tem, né? Uma coisa que é gostosa, amigos de confiança. Puxa vida, como é difícil ter amigos de confiança, né? Como é difícil você poder ter alguém em que você possa confiar, porque a pior coisa que tem é você, ainda que você tenha o melhor amigo, né? A gente tem até canções que falam sobre isso, e Jesus realmente é o nosso melhor amigo, mas tem algumas coisas que a gente gostaria tanto de poder compartilhar, né? Sentar com alguém, aquilo que está nos afligindo e tal, e você gostaria de verbalizar, de contar. Mas olha, irmãos, é tão difícil, porque é aquilo que eu sempre disse, muitas vezes nós corremos um risco tremendo das pessoas pastarem sobre aquilo que nós confessamos. Então você tem que escolher muito bem para as pessoas que você vai contar algumas coisas, para você não se arrepender posteriormente. E, para finalizar essa parte aqui, abundância de bens financeiros, né? Quem não se sente abençoado quando está com dinheiro no bolso, dinheiro no banco, né? Dinheiro em várias contas? Aí eu coloquei assim, olha, nosso desejo por Deus é muito alimentado por nossas necessidades. Então, por isso que muitas vezes, quando nós temos tudo isso que eu falei aqui, a gente incorre um risco de se achar autossuficiente. Por quê? Porque eu já tenho mais ou menos o que eu preciso. Então eu acho interessante isto. E nas áreas de perda que sinto minha necessidade com mais intensidade. E é verdade. Olha, quando eu passei por momentos de doença, foi o momento que eu mais busquei ao Senhor. Há uns anos atrás, né, quando eu tive o começo de síndrome do pânico, só que eu não aceitei, falei, Deus, eu não aceito. Não foi isso que eu fiz. Né? Eu não falei para Deus, eu não aceito síndrome do pânico, eu não aceito depressão, eu não aceito nada disso. Não, a única coisa que eu fiz foi realmente lutar contra aquilo. Tomei medicação, né? Não fiquei em casa, saía, mesmo que eu saía às vezes preocupado e tal, mas eu saía. E aquilo foi passando. E orando, lógico, né? A coisa mais importante é a presença do Senhor na sua vida. Você precisa contar com Ele, senão não tem jeito. Os meus desejos não satisfeitos me mantêm de joelhos. Os meus desejos não satisfeitos me mantêm de joelhos. Eu não sei se eu já falei para vocês, se não falei, vou falar outra vez. Se já falei, vocês vão ouvir outra vez. Se eu não falei, vocês vão ouvir. De um vídeo que eu vi que... Eu vou contar só uma parte do vídeo, né, porque o vídeo é longo, de um pastor que vai até uma certa cidade e lá tem um missionário que eles viviam uma situação muito difícil, que é uma perseguição terrível. E quando esse pastor estava saindo dessa cidade, ele falou para esse missionário, eu vou orar por vocês. Aí esse missionário fala assim, vocês vão orar por nós? Poxa vida, vocês estão lá no bem bom,
vocês estão lá numa vida tranquila, numa vida regada a boa comida, a boa bebida, a igrejas com assentos almofadados, e falou uma relação de coisas que acontecia lá, e falou assim: pode ficar tranquilo que nós vamos orar, porque aqui nem Bíblia nós temos. A Bíblia, como nós não podemos ter uma Bíblia completa, então o que a gente faz? A gente pega ela, corta todas as folhas da Bíblia e vai dando para os irmãos. E às vezes, em cultos dentro de cavernas, o que nós fazemos? Nós não tem luz, né? A luz lá é precária, a gente pega um pedaço de um texto ali, ó, aí eu estou lendo, aí eu falo assim, João 23, João 2:23, aí o irmão lá que tem aquele pedaço da Bíblia, ele vai ler aquele texto. Aí ele falou assim: então essa necessidade, esse problema que nós estamos vivendo, nos aproxima muito mais de Deus do que a tranquilidade que vocês vivem lá. Isso é real, né? Os meus desejos não satisfeitos me mantêm de joelhos. As bênçãos terrenas, elas são temporais, todas elas podem ser tiradas. As bênçãos de Jó desapareceram, né, num dia fatídico. Jó, como o irmão já conhece, vivia uma vida regalada e de repente perde tudo, além de perder os 10 filhos. Uma tradução do Novo Testamento em inglês tem 112 referências com as palavras bênção, abençoar, bem-aventurado, nenhuma das quais conecta com a bênção da prosperidade. Entenderam o que eu falei? Esse Novo Testamento, ele tem 112, né? 112 referências com a palavra bênção, abençoar, bem-aventurado, e nenhuma das quais conecta com a bênção da prosperidade. Vejamos alguns exemplos. Por favor, Gustavo. Mateus 5, de 3 a 12. Parece estranho, a gente fala assim, é um paradoxo. Mas olha, bem-aventurado os pobres em espíritos, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. É interessante esses textos, pode deixar. É interessante esses textos, porque se você for falar de cada texto desse aí, olha, né, você vai ficar um tempão. Por exemplo, o que é pacificador? Né? Pacificador é alguém, é aquela pessoa que, por exemplo, que ele não fomenta, que ele não é um catalisador de problemas. Ao contrário, ele vê uma situação, poxa vida, e não é só na igreja não, irmãos. É em qualquer lugar que você estiver, lá no seu trabalho, né? Uma pessoa fala alguma coisa para você da outra, sabe? Ou fala que, olha, não, essa fez tal coisa. Aí você, ao invés de, sabe, fomentar aquilo, de colocar mais lenha naquela fogueira, sabe, você abafa. Você é um pacificador. Você, na realidade, você se sente bem num ambiente harmonioso, num ambiente tranquilo. Você não faz questão que ter, não, eu que sou o cara legal, então, que brigue com o outro lá. Se todo mundo brigar e eu estiver fora desse contexto aí, as pessoas vão sempre falar, poxa vida, é o Paulo que é um cara legal, é o fulano de tal que é um cara legal, né? Mas pode continuar, Gustavo, por favor. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois dele é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegre-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Eu não vou comentar versículo por versículo para não ter esse problema, porque tem algumas coisas aqui que eu quero falar com vocês. Tá? Mateus 19.
Coloca para mim no versículo 23, do 23 a 25, tá? Então, Jesus disse aos discípulos: digo a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Olha, quem é crente desde pequeno aqui, sempre ouviu isso. Foi ou não foi? E quem também é cristão há muito tempo, também já ouviu isso várias vezes. E sempre tem aquelas três histórias, não é? Não, é um camelo. Como é que o camelo ali é um camelo mesmo? É um camelo. Como é que é um camelo? Porque você sabe que dependendo de algumas nações, muda-se o animal, né? Tem algum lugar que eles colocam o elefante. Então, porque parece mais difícil ainda. Mas, geralmente, as pessoas querem dar uma açucarada nisso e diz que, na realidade, ali não é um camelo, que esse camelo ali, na realidade, é uma corda. E essa corda que deveria passar sobre essa agulha, que é difícil, mas não é impossível, né? E outros dizem que, na realidade, era uma porta chamada porta do camelo, que é porta da agulha, aliás, porta da agulha, e que ela era uma porta baixa e que ela dificultava a passagem do camelo. Mas isso aí é uma hipérbole. O que é hipérbole? Hipérbole é quando dá uma ênfase acrescentada, quando acrescenta uma ênfase. O que ele quer dizer, na realidade, é exatamente isso, que era difícil passar um camelo no buraco de uma agulha. O 25. Ao ouvirem isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram, nesse caso, quem pode ser salvo? Sabe por que os discípulos perguntavam isso? Porque, como a gente às vezes não conhece o contexto, a gente lê a Bíblia e a gente às vezes não entende. Mas o contexto é que quem era abençoado financeiramente, para eles, os pobres, realmente, por exemplo, Lázaro, né, tinha ido para o inferno para eles. Porque para eles, quem ia para o céu, quem era abençoado, eram pessoas que tinham propriedade, pessoas que tinham bens. E por isso, então, eles perguntam. Mas para nós entendermos, ele falou, Jesus acabara de convidar o jovem rico a se colocar no seu lado. Porque, se vocês olharem, né, o contexto anterior do que nós estamos lendo, é aquela história do mancebo rico, que eu já falei várias vezes com os irmãos aqui. Jesus acabara de convidar o jovem rico a se colocar ao seu lado e se tornar seu discípulo. Era difícil para um homem rico, honrado, digno, abrir mão de suas riquezas e posição e abertamente lançar a sua sorte com o desprezado Jesus e com os seus seguidores, entregando voluntariamente tudo que até então tornara a sua vida bela e digna de ser vivida. Então, para aquele homem, para aquele rico, porque, por exemplo, um pescador, quando Jesus chega lá na beira do mar da Galileia, né, e ele chama um pescador, ele não tinha muito a perder. Socialmente, não tinha muito a perder. Pô, Jesus, tal, vou seguir. Segue, vem, né? Agora, aquele homem, ele tinha conquistado tudo aquilo. Aí ele falou, puxa vida, agora que eu estou aproveitando, como aquele lá, lembra aquele lá? Que falou assim, olha, que ele falou que, sobre a alma dele. Lembrei alguém aí? Não, o começo do texto, como é que é? Vamos ver se tem crente ali. É o seguinte, que ele já tinha trabalhado bastante, então ele já tinha enchido os celeiros, e que agora ele ia colocar a alma dele para deleitar, que ele não ia mais trabalhar e ia aproveitar-se daquilo que ele tinha ganho até então. Aí, o que Jesus fala para ele? Louco, esta noite eu vou pedir a tua alma, e tudo que você tem preparado, para quem vai ficar, né? Então, tudo aquilo que ele tinha feito não ia realmente resolver a sua vida. Este é o efeito das riquezas. Os homens aprendem a confiar neles mesmos, a considerar que seu estado terreno é seguro, que a mudança e o acaso não o afetarão, e que são, por assim dizer, independentes da providência divina. Amam o mundo e o que é tão bom para eles
e tão agradável aos seus olhos, e não desejam um lar melhor, sinceramente. Consequentemente, a posse de bens materiais os impossibilitam de entrar no reino. Aquele homem, tudo que ele tinha já estava satisfeito. A promessa de um céu, né? A promessa de um céu, a promessa de estar com Cristo, não era tão atraente para ele. Então ele abre mão. Mateus 19, 29, por favor, Gustavo. E todos os que tiverem deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Aí está, pô, Paulo aí, ó. Até Jesus falou isso, que aqueles que deixassem, né? Mas na realidade, irmãos, é por isso que a gente precisa ler a Bíblia, não na superficialidade. Porque quando você vai ler o texto de Tiago, de Marcos, ô Gustavo, agora coloca Marcos para mim, 10:30. Para vocês entenderem o que muitas vezes a gente não vê nas entrelinhas ali. Marcos 19:30. Olha, irmãos, olha como é um pouco diferente, olha como muda essa situação. Deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casa, irmãos, irmãs, mãe, filhos e campos. E com eles, o que muda aqui? Perseguição. E na era futura, a vida eterna. Quando você lê só o texto lá de Mateus, você fica pensando nisso. Você fala, não, ele está dizendo de realmente nós conseguirmos isso aqui. Mas aqui ele tem um acréscimo que ele fala da perseguição, que ele coloca a perseguição. Então, para que você entenda o seguinte, não vai ser da forma como nós pensamos. Ah não, eu me torno cristão, eu aceito tal, aí vou viver uma boa vida e ainda vou estar tranquilo. Por quê? Porque Deus vai estar comigo e eu vou estar tranquilo. Não é isso exatamente que ele quer dizer. Vai haver as perseguições. E sabe, eu coloquei aqui, nesse 19, 29, eu coloquei na sequência, eu coloquei o seguinte, ó, o Senhor é meu pastor, não me faltará. Por que eu não coloquei, como diz geralmente o texto, o Senhor é meu pastor e nada me faltará? Por que eu não coloquei isso? Porque é exatamente isso. Porque na realidade, ó, o Senhor é meu pastor, não me faltará. Então, irmãos, até aqui o irmão pode ter entendido, não, Paulo está falando contra a prosperidade, contra ter dinheiro. Não, é exatamente isso que eu quero, aonde eu cheguei aqui, é isso que eu quero mostrar para vocês. Não é esse o problema. Não é o problema de se ter o bem. O problema é exatamente o que eu coloquei, olha. Não é nada de faltar, o problema está em possuir algo. O problema é esse, algo tomar o lugar de Deus. Filipenses 3:8. Coloca para mim, Gustavo, estou terminando, irmãos. Filipenses 3:8. Ó, quem já leu as cartas de Paulo, conhece a vida de Paulo, sabe que Paulo era uma pessoa muito bem de vida, né? Mas, olha o que ele fala. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas, eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Então, Paulo fez uma opção. Eu não estou falando que todo mundo tem que fazer essa opção, porque se todo mundo fizesse essa opção, não é o que seria dos pobres. O que seria dos pobres? Se todo cristão que tem dinheiro, não, vou fazer essa opção, vou ficar pobre também, vou dar todos os meus bens para os pobres e vou ficar pobre também. A igreja, ela não teria recursos, né? É interessante que a igreja tenha recursos, então é interessante que tenha pessoas que têm dinheiro, mas o que eu estou dizendo é da prioridade, aquilo que você prioriza. Então, se aquele homem, até o mancebo rico, se ele tivesse se colocado, Jesus poderia falar para ele, não,
Olha, na realidade eu só falei isso porque para ver seu coração, para mostrar para você mesmo que você é uma pessoa interessada. Mas por quê? Porque Jesus conhecia o coração dele e sabia que estava apegado àquilo.1 João 4,20. Aqui, irmãos, para terminar, eu quero falar para vocês sobre dois assuntos. Um é sobre o amor. Eu estava vendo essa questão, né? Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Tá? Quando você lê esse texto, levanta a mão aqui, quem entendeu esse texto? Quem fala assim, não, eu entendi esse texto é muito simples, esse texto aí é autoexplicativo, eu entendo esse texto. Você entende esse texto, Mike? Entende? Amém. Por quê? Eu não entendia. Eu achava muito estranho, porque se alguém afirma, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Pô, é mais fácil você amar a quem você vê ou a quem você não vê? E aí? É mais fácil amar a quem você vê ou a quem você não vê? Depende. De repente eu vejo, mas tem um relacionamento ruim, não é? Mas a resposta desse texto aí, irmãos, está em João 4,8. Coloca para mim, Gustavo, por favor. 4,8. Só para você entender. Eu queria que isso ficasse na sua mente. Olha lá, ó. Primeiro João. Desculpa. 1 João 4,8. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, por isso que ele é mentiroso. Por isso que ele é mentiroso. Porque na realidade, como é que ele pode amar quem ele não conhece? Ele pode dizer que eu amo a Deus, se ele nem conhece. Porque se Deus é amor e ele não ama, ele não conhece. Então, não é difícil, irmão, nós entendermos alguns textos da Bíblia. E para encerrar, Mateus 22, de 37 a 39. Eu já falei sobre isso aqui, mas eu quero reforçar para vocês sobre a questão. Finalmente, Mateus 22, de 37 a 39. Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e o maior mandamento. Sem isso, não tem como. Esse, inclusive, ele complementa aquele lá. Não tem como você amar. E o segundo, semelhante a ele, ame o seu próximo como a si mesmo. Eu já falei isso aqui na igreja. Por que esse texto, ele está dizendo o seguinte? Ele está dizendo, porque o que Jesus está falando é o seguinte, que lá foi ensinado para eles assim. Aonde foi ensinado para eles assim? No Antigo Testamento. No Antigo Testamento foi ensinado dessa forma. Qual era a referência nesse tempo? Era a lei. Era a lei. E na lei, o que acontecia geralmente? Era tudo na aparência, sobre a aparência, não era? Agora vamos ler o outro texto então para encerrarmos. João 13:34. Aqui a referência não é mais a lei, a referência é Jesus. Ele vai dizer uma coisa, um novo mandamento dou a vocês: ame-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Como eu expliquei, volta um pouquinho o texto, Tiago, Gustavo. Não pode ser no 33, tudo bem. Meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco. Vocês procurarão por mim, e como eu disse, os judeus, agora digo a vocês, para onde eu vou, vocês não podem ir. Então, o contexto ali qual que é? Quem veio a esse mundo? Quem era a referência? Jesus. Ele veio, viveu 33 anos, e a partir dos 30 anos, uma missão. Mas ele não fez a missão dele, como ser humano, né? Só os 3 anos.
A gente não sabe, a Bíblia não relata os acontecimentos com Jesus, mas muitas coisas, né, aconteceram. Aí ele está falando o seguinte: então ele foi alguém que demonstrou amor com a sua vida, Lá atrás, ele estava na lei, a lei como referência, estava dizendo o seguinte, que as pessoas deviam amar daquela forma, né? Como você amar o outro, como a si mesmo. Aí aqui ele está falando, agora vocês têm que amar como eu os amei. Por quê? Porque se as pessoas amassem daquela forma antiga, como é que as outras pessoas acreditariam que eles eram discípulos de Deus? Porque lá atrás, o que acontecia lá atrás? Tinha aquela questão, por exemplo, de odiar, né? Amar o inimigo, ore pelo inimigo, faça isso pelo inimigo. Se der um tapa na face direita, da esquerda. Então, o que Jesus ensinou, né? O amor que Jesus ensinou, não só com palavras, mas com atitudes, mudou tudo. Mudou totalmente essa situação, essa realidade. Então aí, ele diz exatamente isso. Agora, vocês não podem mais amar daquela forma, simplesmente. Porque se vocês amarem daquela forma, simplesmente, o mundo não vai continuar tendo uma referência, sabe? A referência que eu deixei é diferente daquele amor que foi passado lá atrás. Agora vocês têm que amar com o amor que eu amei vocês. Só assim o mundo vai poder conhecer que vocês são meus discípulos. Olha, irmãos, e como eu falei no começo, e nós lemos aquele texto, existe um hiato aí, olha, muito grande, sabe? De uma coisa com a outra. Então, o que seria interessante, por que eu falo isso para vocês? Para que nós possamos pensar nisso e nós possamos fazer essa diferença. Cada um, eu sei, poxa vida, eu vou ver isso aqui agora, amanhã eu não quero nem saber. Irmão, não faça isso, sabe? Esteja disposto, realmente, lá onde você trabalha, no seu lar, aonde você estiver, como eu falei da outra vez, fazer essa diferença. Porque um dia, agora pode dizer, não, eu estou tranquilo, os irmãos nem estão vendo, mas aquilo que eu falei no começo, da minha importância, do que eu me importo, que Cristo esteja vendo. Então, por quê? Porque Cristo está vendo isso. E um dia eu terei que prestar conta disso, dessa representatividade que eu estou fazendo em relação a Deus. Como eu estou representando Ele. Tá bom? Que Deus possa nos abençoar, possa nos guardar. O louvor. Eu quero estar junto aos teus pés, pois prazer maior não há e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco se comparado ao que eu sou apenas servo, teu amigo e teu rei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto eu quero junto aos teus pés, pois prazer
sou a terra, céu, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, vamos. Te louvarei, eu te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Deus, muito obrigado, Pai, por mais um culto. Muito obrigado, Deus, pelas ofertas, Pai, que foram depositadas aqui, Jesus. Que o Senhor possa, ó Pai, tocar o coração de cada pessoa que saiu aqui hoje, que entrou aqui hoje, ó Pai, que a gente possa estar cada domingo, querer mais estar perto de Ti, ó Pai, que o Espírito Santo venha, ó Pai, sobre o nosso coração, Deus. Que a gente possa, ó Pai, sentir aquele amor, de viver amor, ó Pai, todos os domingos, ó Pai. Que não seja só músicas que a gente canta da boca para fora, mas que a gente possa, ó Pai, realmente viver o que essas músicas falam, ó Pai. De querer estar perto de Ti, Jesus. O Senhor sabe o quanto é gostoso a Tua presença, ó Pai. Mas nós também sabemos que para sentir ela temos que buscar a Deus. E só de domingo, ó Pai, às vezes não é o suficiente, ó Pai, porque nosso coração é como uma brasa, Deus, onde uma brasa muito tempo sem nenhuma lenha para alimentá-la, ela acaba apagando, Jesus. E que a gente não possa, ó Pai, usar esse domingo somente como lenha em 5 da semana, Deus. Que o Senhor possa, ó Pai, também abençoar cada irmão aqui hoje, ó Pai, que veio no culto, Deus, e que clamou o Teu nome, que veio ouvir a palavra, Jesus, e nós poderíamos estar em casa hoje, ó Pai, amanhã no novo dia de trabalho, Jesus, mas nós estamos aqui, Deus, clamando, Deus, pelo Teu amor, ó Pai, pela Tua presença, Deus, que nós queremos estar perto de Ti, ó Pai, tanto que nós possamos fazer essa parte de clamar durante a semana, ó Pai, de nos consagrarmos a Ti, ó Pai, que cada domingo, Senhor Deus, seja um renovo para a nossa vida, ó Pai, que seja a palavra abençoada todo domingo, que a gente possa vir, ó Pai, e cantar realmente músicas que nós vivemos, as músicas que nós só cantamos, ó Pai. É isso que eu te peço, Jesus, obrigado por mais um culto, em nome santo de Jesus, amém. Te louvarei, Deus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei Somente a Ti, somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. somente a Ti vamos. Somente a ti, Jesus. Amém, irmãos. Queria agradecer ao Léo. Que Deus possa capacitar você mais e mais e mais. Eu te garanto, se teu pai e tua mãe estivessem aqui hoje nesse culto, eu acho que ia ficar mais orgulhoso de ti. E eu estou orgulhoso mesmo, sinceramente. Maravilhoso. Que Deus possa capacitar você mais, não só vocês, só você, outras pessoas também, que possam também vir também louvar e glorificar o seu santo nome. Amém. Obrigado, irmãos, pelo culto. Desculpa a todos os erros e seguir, que vocês possam ter sentido o Espírito Santo, que esse é o nosso alvo aqui no Feijão, que estamos conduzindo o louvor. Que vocês possam ter uma semana abençoada por Deus e que seja uma semana boa, feliz, agradável. Se não for, nós temos Deus, é isso que importa. Amém? Amém.